de saco para a mala agora. Vamos voltar para a geometria euclidiana. Geometria euclidiana é uma parte, como já comentamos, né, essencialmente teórica. E poucas coisas, diria que pode confundir. E a minha ideia não é sacanear ninguém, é óbvio que de repente uma colocaçãozinha ou outra, no verdadeiro ou falso, né, ou do somatório, achem dar uma pimentadinha. Mas boa parte da prova vai ser bem honesta aos exercícios que estamos fazendo. Então vamos lá. Página 66 do volume 1, exercício número 1. Pois não, né? Chegamos, né, no finalzinho da última aula, eu acho, né? Não, que é isso, por favor, agradeço, é isso aí. É importante, às vezes eu esqueço uma coisinha e vocês aqui dão uma ajuda. Página 66, questão 1. Sejam R e S duas retas no espaço, não concorrentes. Se elas não são concorrentes, eu já tenho que imaginar, elas não se cruzam. Se elas não se cruzam, ou elas são assim, né? Ou elas são assim, ó. Certo? Essa indo para lá, essa subindo aqui, também não vão se cruzar, concorda comigo? Certo? Então tem duas possibilidades para elas não serem concorrentes. R e S não são ortogonais. Elas podem ser, né? Se elas não são concorrentes, ortogonais não são reversas que fazem 90 graus. Então isso aqui, ó, é não concorrente. Então elas podem ser ortogonais. Então dizer que elas não são ortogonais, garantir isso, está errado. Porque pode acontecer sim. R e S são ortogonais. É possível. Concordam? Não é garantia. É uma das possibilidades. Elas podem ser ortogonais. Se elas não, né, são não concorrentes. R e S são reversas. É uma possibilidade? Se elas não, o que são retas concorrentes, gente? Que se cruzam, que tem um ponto em comum. Então elas podem ser reversas também, né? Certo? Elas podem ser reversas e podem ser ortogonais. Agora, afirmar que são é um erro, porque elas também podem ser paralelas. Concorda comigo? R e S são paralelas. É uma possibilidade. Agora, afirmar que elas são paralelas é um erro. Né? Garantir que elas são paralelas. Existe uma perpendicular comum a R e S. Olha, se elas não são concorrentes. Se elas não são concorrentes. Duas possibilidades. Ou isso, ou qualquer outra possibilidade aqui, né? Concorda comigo? Qualquer uma dessas possibilidades. Se elas são paralelas, existe uma perpendicular comum? Sim, né? Aqui, ó. Concorda comigo? Beleza? Ou, não estou enxergando os teus braços, professor. Essas linhas aqui do chão, ó. Essas linhas aqui do chão são linhas paralelas? A intersecção entre as paredes e o chão, ali e ali, as paredes laterais do chão, são linhas paralelas. Elas são concorrentes? Não. Está dentro do caso que a questão levantou, não é? Essas outras linhas imaginárias aqui desenhadas no chão, ó, elas são ou não são perpendiculares ao mesmo tempo a essa e a essa? São. Faz 90 graus com aquela e faz 90 graus com aquela. Vamos mentalmente agora pegar uma dessas linhas que está ali no chão e vamos erguer ela assim, ó, deixando ela diagonal à parede. A outra vamos manter. Beleza? Essa está ali então e a outra está diagonal aqui na parede, ó. Elas continuam não concorrentes, concordam comigo? Só que agora elas são porque não dá mais para encaixar um plano nelas. Se o plano encaixa nessa, não encaixa naquela. Se o plano encaixa naquela, não encaixa nessa. Concorda comigo? Mas traça uma linha qualquer horizontal aqui, ó. Ela não é ortogonal, ou seja, não faz 90 graus com aquela e com aquela ao mesmo tempo. Continua fazendo 90 graus, né? Então tu vê, se eu digo que duas retas não concorrem, ou seja, não são concorrentes, tem duas possibilidades. Ou elas são paralelas, ou são reversas. Concorda comigo? Agora, posso afirmar que são paralelas? Posso afirmar que são reversas? Não, mas o cara achou uma característica em comum. Numa situação dessa, sempre é possível achar uma reta que seja perpendicular às duas ao mesmo tempo. Certo? Ou, para ser mais preciso, ortogonal, né? Deveria ser a colocação. Mas olha, cara, como é que pode o cara deixar uma coisa boba difícil, né? Porque, pô, eu sei que é reta concorrente, são retas que se cruzam. Agora, ele buscou esse conceito de um jeito tão chato, cara, que ficou confusa a questão. Então, bacana.
A B está correta, é uma possibilidade, mas não é garantia. A C é uma possibilidade e não é garantia. A D é uma possibilidade e não é garantia. Agora a E é garantia. Sempre vai existir uma perpendicular às duas, certo? Então essa questão é uma questão que, se eu colocar na prova, seria a mais difícil de geometria euclidiana. As outras seriam absolutamente mais... Só quero te dizer o seguinte, não vou botar só questão desse tipo, tá, cara? Porque senão eu vou ferrar com todo mundo. Não quero isso. Eu quero que tu me mostre que tem noções básicas de geometria euclidiana e vou colocar uma argumentada. Então, de repente, eu boto o verdadeiro ou falso, que é uma boa para esse tipo de situação, e dos 5 itens, um deles é apimentado, o resto é light. Questão 2. Essa aqui eu até vou fazer uma marquinha nela, que é muito boa essa questão. Questão 2. Na determinação de um plano, são suficientes os elementos a seguir. Duas retas distintas. Basta duas retas que sejam distintas uma da outra, eu já consigo definir um plano. Não, né? Porque elas podem ser reversas. Retas reversas, dá para passar um plano por elas? Então, retas concorrentes, sim. Se elas se cruzam, não interessa onde se cruzam. Sempre dá para encostar um plano nelas, né? Então, não. Uma reta e um ponto. Se fosse uma reta e um ponto fora dela, tudo bem, né? Uma reta e um ponto fora dela, sempre dá para encaixar um plano no ponto e na reta. Agora, se ele fala só uma reta e um ponto, o ponto pode estar na reta. Concorda comigo? E se o ponto está na reta, eu já posso passar infinitos planos naquele ponto e naquela reta. Né? Então, também não. Depois, duas retas reversas. Não. Acabamos de usar a reta reversa para mostrar que retas distintas não definem um plano. Depois, duas retas concorrentes. Era uma das maneiras de definir um plano, né, que a gente tinha visto na parte teórica um pouco antes. Então, sem dúvida, duas... Não é o meu, não. Absurdo. É que passa tão rápido, cara. Estou me sacaneando, né? Acabou? Muito obrigado. Faltou corrigir só algumas, né? Eu quero ver se na próxima aula eu já faço uma seleção de outras questõezinhas para a gente finalizar a revisão para a prova, para não ter surpresa. Muito obrigado pela paciência e pela atenção.